Livro do Gênesis, capítulo 21. Versículos 13 e 14 servirão de base para a palavra desta noite. Estou lendo na versão King James, que a igreja tem usado bastante essa versão. Você pode optar por ler na tela, que é a mesma versão aqui, mas não é muito diferente da versão que você possa ter revista e atualizada, João Ferreira de Almeida. Gênesis 21, versículos 13 e 14 diz assim: mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Por enquanto, esses dois versículos, faremos menção aos demais na medida do necessário. Pai, nós colocamos-nos diante de Ti, diante dos Teus anjos que estão aqui ao nosso redor acampados, mas sob a Tua única majestade, nós nos curvamos, dizemos que só Tu és Deus, não queremos ouvir outra voz que não a Tua, Senhor. Somente a Tua voz fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, tome o seu assento. Meu desejo é que você pegue essa breve palavra. Hoje a palavra é um pouquinho mais curta, nós temos a ceia do Senhor daqui a pouco, teremos alguns testemunhos que os irmãos irão contar, e eu convido você agora a se desligar completamente das suas preocupações naturais. Pastor, isso não é possível. Por alguns instantes, sim. Você pode se preocupar apenas em ouvir a palavra de Deus. O título dessa mensagem, e a gente dá títulos às mensagens para que depois os irmãos possam localizá-las tanto no Face quanto na página da Shalom, na internet, no Facebook, no YouTube, enfim. Amanhã você já pode estar. Nós não estamos fazendo ao vivo por estratégia nossa mesmo, mas você já pode. E, inclusive, estamos conclamando que os irmãos anunciem, passem os endereços. Depois, se nós já tivermos o endereço na tela, sempre que eu estiver falando sobre o Face, sobre YouTube, é bom que projete, que alguns irmãos anotam. Mas se não der, você nos procura depois, ou procura alguém, por gentileza, estão ali publicados, né? facebook.com/Shalom Igreja Cristã. Esse não é o nome da nossa página, é o nome do Facebook. Nosso site é outro. No YouTube, youtube.com.br/Shalom Niterói. Notem que são diferentes. E ali você terá todas as mensagens que são pregadas aqui de manhã e à noite. E o título dessa mensagem é Com Isaac, mas carregando Ismael. Com Isaac, mas carregando Ismael. O subtítulo: As crises inevitáveis. Antes, eu queria que os irmãos soubessem de uma verdade clara que a Bíblia nos diz em vários momentos. Uma delas, Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. E ele não estava falando com ímpios, ele estava falando com servos dele. Mas se o versículo para aí, talvez a gente, eita, não quero não. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, animem-se, eu venci o mundo. Então, se eu estou com Jesus,
A Bíblia diz: em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas são crises. O que acontece é que quando nós passamos por alguma crise, e normalmente são crises que nós não queremos ter, mas que nós causamos, nós ficamos desesperados porque nós não sabemos trabalhar com as crises. Há também um pensamento por parte de algumas pessoas, e a gente já viu isso ao longo da minha vida, eu já vi pessoas: eu aceito a Jesus, então a partir de agora eu não tenho mais nenhum problema, ou alguma coisa que eu fiz de errado, eu não posso mais ter nenhuma consequência sobre aquilo aqui na terra, porque eu sou de Jesus, e Ele apaga completamente. É verdade, Ele apaga para a salvação, mas há consequências. Todavia, Jesus não nos deixa à deriva, Jesus não nos deixa completamente desamparados. Essa é a grande vantagem, porque a Bíblia diz que Ele também, junto com as tribulações, Ele nos dá os escapes. Mas nós temos que aprender a conviver com aquilo que não pode ser retirado da nossa vida. Em outras palavras, nós não podemos viver aqui como se já estivéssemos no céu, no sentido de não temos mais nenhum tipo de problema, nada nos alcança, tudo aquilo que possa ser uma consequência da minha vida que eu fiz de errado, não, o Senhor já tirou, Ele tem a obrigação de eliminar. Haja vista, por exemplo, que alguém comete algum crime ou qualquer coisa e é preso. Aceita Jesus ali dentro, a pena dele vai ser cumprida. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas a gente conhece casos de alguém comentar, ou se é verdade ou não, mas tem, e já possivelmente seja verdade algum caso da pessoa que aceita Jesus para se livrar da prisão. Porque ele então começa a vender um testemunho, e que eu sou crente, e que eu sou de Jesus, e achando que aquilo pode aliviá-lo dali. Mas a maior prisão não é aquela ali. A maior prisão é a prisão da alma. Quando você é aprisionado, quando a sua alma não tem a liberdade do Espírito, aí você realmente está em maus lençóis. Os irmãos lembram-se de Estevão, que foi apedrejado sendo servo de Deus. Quando Deus tem um propósito, meu amado e minha amada, Ele tem um propósito, e nós não podemos discutir. O problema é que nós não... O grande lance é que nós temos que entender que, apesar de termos errado, nós temos um Deus soberano, que pela graça pode nos libertar das algemas. Todavia, nós precisamos aprender a conviver com algumas coisas que nós causamos. Crises não são sinais de derrotas, mas uma grande oportunidade para experimentarmos o agir de Deus em nossas vidas. Quantas pessoas que após passarem por umas crises dão graças a Deus: Senhor, graças a Deus, não fora essa crise, eu não teria crescido tanto, eu não teria amadurecido tanto espiritualmente. Mas nós precisamos saber discernir. Às vezes nós temos um pecado, temos uma crise, e através desse pecado nós temos o perdão de Deus, nos arrependemos e crescemos. Isso não quer dizer que nós devemos pecar para crescer. Olha como é que é tremendo isso. Esse quadro aqui é um quadro onde Abraão, depois de ter feito algo não condizente com aquilo que Deus queria, ele não esperou. Ele ouviu Sara no início e disse: não, o filho vai ser assim, assim. Deus falou: vou te dar um filho, o filho da promessa, e ele se referia a Isaac. Então, conhecemos a história. Agar
era uma egípcia serva deles, e Sara então dá uma orientação dizendo assim: olha, eu sou estéril, eu já sei o que é, Deus está falando para você que você vai ser pai, você vai ser pai, então você deita-te com Agar, e ela vai ser mãe, e ela será mãe do nosso filho. Está aí, é isso aí, arranjei. E assim foi feito. E interessante que Deus não mata Ismael, nasce Ismael, prorroga-se o início da bênção de Abraão por 16 anos, porque quando nasce Ismael ele tem 84, quando nasce Isaque ele tem 100. Mas Deus esperou, Deus é paciente, e disse: agora vamos começar a agir. Só que, em dado momento, Agar começa a fazer com que Sara se sentisse diminuída, e começa a zombar de Sara, porque ela não tinha o filho. E depois, então, de começar esse clima estranho, Sara diz para Abraão: expulsa essa mulher daqui. No versículo 8, o menino cresceu e foi desmamando, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Isaque. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. Talvez coisa de criança. E pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Mas a palavra de Deus disse que o filho da bênção, o filho que herdaria, era Isaque. Ele não precisava ficar preocupado. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é a tua raça. O que Deus está falando com Abraão é o seguinte: Abraão, olha só, eu sei tudo, eu vi onde você errou, eu já perdoei, e eu vou continuar aquilo que eu falei contigo. E vai ser com Isaque, mas você vai ter que levar Ismael. Você não vai poder dispensar algo que eu permiti que acontecesse. Irmãos, é um erro nosso nós acharmos que Deus tem uma mão que chega assim e diz assim: eu vou me fazer isso assim, aí Deus e puxa, não deixa. Não, nós temos a liberdade de conhecê-lo e acreditar naquilo que ele fala para nós, e as nossas decisões trarão consequências benéficas ou maléficas. O que eu quero passar nesta noite é coisa muito prática. É porque, se eu fosse perguntar, eu creio que cada um de nós já cometeu uma atitude errada, e por mais que tenha sido perdoado ou se arrependido do que fez, há ainda algumas consequências em alguns casos. Como é que nós saímos disso? Primeiro, separa-se salvação da vida que você está vivendo aqui, porque aquilo que nós fazemos aqui pagamos. Em Oséias capítulo 8, versículo 7 diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Isso não é um adágio popular, isso é bíblico. Aquilo que você plantar, você vai colher. Você não pode plantar laranja e colher manga, ou querer colher manga, desejar colher manga. Se você planta uma fruta que não é boa, que não é doce, você já sabe pela semente de onde ela veio, você não pode desejar. Ela pode até vir, mas você não tem o direito de desejar que ela seja diferente daquilo que você semeou. Abraão e Sara haviam sido escolhidos para fazerem parte de um plano maravilhoso. Vocês já imaginaram, irmãos?
Deus vira para um de nós assim: fulano, Beltrano, eu escolhi vocês para vocês fazerem isso assim, assim, eu estarei com vocês o tempo todo, vocês serão reconhecidos. Olha, o que ele disse acerca de Abraão, eu acho que Abraão nem teve condição de mensurar. Não, acho que ele amarelava. Sabe que Deus nem sempre fala tudo para nós, Ele fala aos pouquinhos, porque nós não temos condição de digerir muitas vezes as bênçãos que Ele tem para nós. Ou porque muitas vezes nós vamos ficar meio metidos e vamos entornar o caldo, vamos ficar soberbos, ou então porque vamos amarelar e dizer: não, 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 isso aí eu não quero não, e vamos fugir. Só que tudo aquilo que Ele promete para nós e conosco, Ele capacita-nos para isso. A quem Ele chama, Ele capacita. Mas no meio do caminho desse plano, como a história, eu não quero entrar nesses detalhes, mas a história mostra que havia um agir humano. E Sara deu aquele jeito que eu já expliquei aqui, todos conhecem também a história, e prorrogou o início da bênção. E depois que nasce Isaac, Ismael então já tinha nascido, e começa aquela implicância. E aí eu imagino o que aconteceu no coração de Sara e de Abraão. Que arrependimento. Que arrependimento. Só que, se nós lermos a história do início, nós vamos ver que Abraão ficou encantado com Ismael quando ele nasceu. E ele ficou, lógico que ele não tinha filho nenhum, irmão. E quando nasce Ismael, da forma que nasceu, não importa, mas ele deve ficar: caramba! Abraão é babai. Abraão nasceu. Sara diz: que lindo, a cara de Sara, diz: não, cara de Abraão. E ficaram aquela coisa. Até que aquele deslumbre todo, e ficavam: oh, Deus, não é ele. Como não? Ele nasceu de Sara, eu vi. Eu sei, mas eu não estou falando dele. Então houve um tempo de admiração. Eu imagino que se fosse hoje um tempo de filmagem, de gravação, de colocar no Facebook, no WhatsApp, a criança dizendo não sei o quê, a criança pegando o não sei o quê do pai e da mãe, e calçando o sapato do pai e andando, e a gente manda: olha que gracinha. Não é verdade? Houve esse tempo. Mas quando Abraão, eu estou voltando lá, quando Abraão ouve de Deus, disse assim: olha, vamos recomeçar aquilo por onde paramos. Onde paramos? Não é desse menino que eu estou falando. Obviamente que ele não pensou: então o que é que eu faço? Jogo ele fora? Não. Não é dele que eu estou falando, mas não joga fora. E quando Abraão percebeu, na verdade, agora sim, ele encaixou com Deus e alinhou com Deus. Eita! Agora eu preciso abrir mão desse menino. E Sara, que também deu a ideia para ele ter o filho com ela, e nasceu Ismael antes, agora disse: manda esse menino embora, manda com ela. Eu já preguei aqui só sobre Agar, que sai. Vamos imaginar um pouquinho, vamos fazer um parênteses, deixa aqui, e ela sai, mandada embora. E eu vou tentar decifrar o pensamento dela. Meu Deus, o que eu tenho com isso? Eu era escrava dele, eu não podia negar. Abraão chegou e disse: você precisa se deitar comigo para cumprir uma promessa de Deus. Ele é um homem de Deus, e eu acreditei, e nasci, dei a ele um filho, e o filho está crescendo, eu estou lá, e agora de repente, eu não pedi isto, oh Deus, e foi embora chorando pelo caminho, disse que ela vai embora pelo deserto, levando um pouco de água, e quando ela percebe que não tem mais saída, ela deixa o filho num canto e se afasta dele. Isso é a história, está na Bíblia, para não vê-lo morrer. Para não vê-lo morrer. Aí vem o anjo do Senhor e fala com ela: Deus está de olho, levanta, vou resolver isso. É só um parênteses. Voltando aqui em Abraão, e ela volta, e Deus fala: Abraão, você vai ter o Isaac, mas você precisa carregar Ismael. E o que significa ter Isaac e carregar Ismael?
nós vamos aprender algumas coisas, poucas aqui agora, que nós vamos ouvir algumas coisas que precisamos aprender a caminhar com Deus quando isso ocorre conosco. Primeira coisa, quando você não ouve a voz de Deus, você traz uma consequência para a sua vida, e você é totalmente responsável por ela. Abraão, então, ao decidir ouvir a voz de Sara, em vez de a voz de Deus, o caminho que ele fez foi um caminho, um atalho. Nasce Ismael, mas Deus não mata Ismael, ao contrário, diz: eu vou fazer dele uma grande nação. Mas ele não é o filho da promessa, mas eu vou fazer dele uma grande nação. E ela está aí, e a briga está até hoje. Toda essa briga dos árabes, a nação contra Israel, está aí. Um é descendência de Ismael e outro é descendência de Isaac. Por que Deus permitiu um troço doido desse? Você quer saber? Não sei. Não sei. Porque eu não sei decifrar o que está na mente de Deus, mas que havia um propósito, e há um propósito sim, mas talvez, e todas as coisas de servos, coisas erradas de servos, não foram retiradas da Bíblia, estão aqui, para que nós aprendamos, inclusive com o que está errado, a não fazer errado. Por isso que a Bíblia é linda. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: mas a Bíblia aqui, mostrou que fulano, exato, está mostrando para dizer que você não faz. Ela está dizendo que Judas se enforcou, ela não está falando para você se enforcar. E ela está dizendo por que se enforcou. A primeira coisa, quando você não ouve a voz de Deus. Mas o que é mais interessante é que, como é que pode eu ser de Deus, eu aceitar a Deus, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, estar vivendo aqui e Deus não impedir que eu tome uma decisão errada? Que absurdo, que Deus falho. É assim que muitos podem pensar. Mas já te falaram isso, você já deve ter ouvido. Onde é que está Deus? Que não vê a fome que está aí, ó. Como é que pode deixar a criança morrendo? Isso aí não é Deus. Que isso, irmãos? Como se Deus tivesse um braço de borracha que saísse ali tirando, e Ele tira todo o seu arbítrio, toda a sua vontade, mas o nosso pecado, as nossas decisões, elas são tomadas por iniciativa nossa. Por isso que você vê servos de Deus caindo. Por isso que você viu servos de Deus caindo. Estão aqui, eles lavrados aqui, narrados aqui. Davi. E Davi é um tremendo de um exemplo disso que eu estou falando. O fato de você ser servo de Deus não te deixará imune a fazer besteira. Presta atenção nisso. Pastor, mas... E por isso que eu não concordo com essa frase. Não, mas quem é salvo, salvo mesmo, ele não peca. Você está dizendo que você foi salvo e seu corpo já mudou para um corpo glorioso. Que você não tem esse corpo com a vontade pecaminosa, com a descendência de de Adão. Você agora tem Jesus, e para isso você tem o Espírito Santo te dominando. A receita está aqui: enchei-vos do Espírito. E quando você enche do Espírito, aí sim. Mas nós pecamos porque não nos enchemos do Espírito Santo. E há momentos que, mesmo cheios do Espírito Santo, o inimigo chega em nós e aí coloca na sua mão, decide: a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. E você que tem que decidir. A primeira verdade que eu quero que você creia, porque se você está procurando seguir a Jesus por algum interesse, se você está procurando seguir a Jesus ou ser membro de alguma igreja para não ter mais nenhum problema, eu vou te dizer, você está equivocadíssimo. O que você precisa é vigiar aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Ele não estava falando para ímpios, ele estava falando para os servos. Então, irmãos, vamos desmistificar isso aí, vamos desconstruir isso da nossa cabeça. Porque o que o diabo quer é que nós acreditamos nessa mentira, dizendo: ninguém é passível de pecado. Somos, sim. Porque quando nós vigiarmos, vigiai, pois o tempo todo o Senhor manda vigiar.
quando nós vigiamos fugir da aparência do mal. Por quê? Porque senão nós poderemos ser alcançados. É uma mentira quando você acha, mas eu sou um servo de Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa, irmão, por paradoxal que possa parecer, quanto mais usados pelo Senhor nós somos, mais suscetíveis a uma tentação grande também nós somos. Verdade ou mentira? Você acha que o diabo está preocupado com uma pessoa que não é nada, não faz nada, não lê a Bíblia, não faz? Não, ele está preocupado com aquele que está orando e pessoas sendo salvas através da sua mensagem, ou ele sendo curado e tal. Ele disse, eu tenho que derrubar esse, que se eu der um tiro nele, ele cair, vão cair uns 40 com ele. Tire isso, primeira coisa da sua vida. O fato de você ser um líder na igreja, o fato de você ser um pastor, o fato de você ser um missionário, e por suas mãos, através da sua voz, Deus fazer grandes coisas, não lhe garante que você não fará uma besteira. Agora, e aí, pastor, se fizer? Eu não vou dizer para você, você pode fazer, que vai acontecer, porque alguns fazem e não dá nem tempo de pedir perdão, e Deus já ceifa, e agora não sei o que vai ser da sua vida. Então, quando você não ouviu a voz de Deus, você arranjou um problema para a sua vida. Segunda coisa, o fato de sermos servos e queridos de Deus, não, vou usar um termo aqui, não anula, não arranca da sua vida todas aquelas decisões erradas que você tomou, ou seja, as cicatrizes continuam, elas só não levam você a pensar e a sofrer por aquilo. São as crises controladas, são as crises administradas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você, por exemplo, tem um filho fora do casamento, e isso é comum para muita gente, comum acontecer. Não é normal, é comum. É uma diferença. É comum acontecer. O que você vai fazer depois? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou já é crente e deu um deslize e tem um filho no seu casamento? Você acha que se você matar o menino não existe mais, você não paga a pensão ao menino, está tudo resolvido, e você agora não tem nenhuma lança apontando para você, dizendo que você está errado? Eu gosto muito da palavra de Jesus, aquela mulher adúltera, que as pessoas vieram apedrejá-la, e como tem gente que interpreta isso errado. Não, para Jesus isso não tem problema. Ele disse, ele perdoou, ele disse assim, aonde estão os seus acusadores? Então eu também não vou te acusar. Se o versículo parasse aí, eles talvez tivessem uma razão. Mas ele disse assim, vai e não peques mais, não faça mais isso. Ou seja, eu estou te perdoando, mas não repita. Porque o amor de Deus é para isso, Ele vai nos perdoar. Ele é capaz de perdoar o pior dos assassinos, Ele é capaz de pior das prostitutas. Já dei aqui testemunho, e os irmãos, eu tenho visitantes aqui hoje que são nossos conhecidos antigos, lá de uma igreja onde frequentamos, devem conhecer a irmã Ana, né? A Ana que virou pastora, depois foi consagrada pastora. A Ana, que tinha um testemunho horrível de vida, e depois o Senhor conserta, perdoa, e ela é pastora Ana. Mas ela tinha uma cicatriz na vida dela. Aqueles que a conheciam sabiam que ela tinha sido aquilo ali, mas o amor de Deus sobre a vida dela fazia com que ela fosse considerada pastora. Mas eu não tenho a menor dúvida que quando ela sentava e começava a lembrar pelos homens que ela passou, pelos problemas que ela teve, ela deve ter tido, meu Deus, que vergonha, porque eu fiz isso. Aí é que entra o amor de Deus, e aí é que entra a administração dessa crise. Se você não tiver Deus,
Você, em vez de falar só assim, Senhor, que alegria, que eu era lá, eu estava num charco de lodo, o Senhor tirou os meus pés do lodo e me pôs sobre a rocha. Salmo 40. Em vez disso, você vai dizer assim, pois é, eu era um desgraçado, que coisa, e aquilo começa a te fazer mal. Mas o Senhor não eliminou, o Senhor não fez assim, não, eu dei um toque, você não vai se lembrar mais disso, você vai ser uma pessoa que nasceu agora, literalmente nasceu, não, ela nasceu de novo, porque agora ela tem o Espírito Santo, e para a salvação ela nasceu, porque quem não nasceu de novo não pode herdar o reino de Deus, mas ela tem aquelas cicatrizes, só que não dói mais, e ela precisa conviver com aquilo. Há coisas que nós teremos que conviver para o resto da nossa vida, irmãos. Ainda que sejamos abençoados por Deus, Ele não elimina de nós certas decisões. Por isso, devemos pensar muito antes de agir. Eu creio num Deus que apaga os pecados como quem apaga a névoa. E eu não tenho dúvida disso. Conheço homens de Deus que foram homens do diabo. Ontem a polícia prendeu um marginal na fronteira do Espírito Santo, está nos jornais. Sabe qual é o nome dele? Satanás. Você imagina como é que ele deve ser bom. Mas até ele, se arrepender, o Senhor vai fazer dele um pastor, um missionário, e através dele vai ganhar muitas vidas. Todavia, ainda que ele faça isso amanhã, ele precisa pagar na cadeia aquilo que ele está fazendo. Quantos entendem isso? O Senhor não tem nenhuma obrigação de limpar. Para concluir, irmãos, o que nos afeta, o que nos leva, é que nós pensamos que Deus é capaz de esquecer aquilo que nós fazemos. Ele esquece para um sentido, mas Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Pela sua presciência, Ele já sabe até o que nós vamos fazer. Ele sabia que Abraão iria expulsar Agar. Mas aonde que isso incomoda? Incomoda que as pessoas começam a procurar a gente, procurar os pastores, procurar a Jesus, dizendo assim, pastor, eu preciso que Jesus elimine isso completamente da minha vida. Eu não quero ter nenhuma lembrança disso assim. Eu digo assim, me faz 0 quilômetro. E por que Deus deixa? Por 2 razões pelo menos. Para Ele mostrar que a decisão foi sua. E segundo, para Ele mostrar que Ele está de olho em você e que a graça dele te basta. E o maior exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Não vamos aqui tentar decifrar, ninguém sabe que espinho é esse. Uns dizem que era um espinho mesmo na carne, ou seja, era algo de enfermidade dele. Alguns dizem que por causa da luz que ele recebeu na visão que ele teve com Jesus ali, a luz forte, ele ficou meio cegueta. Haja visto que as suas cartas ele chama alguém para escrever sempre. Isso pode ser, mas não é claro. Alguns dizem que o espinho que ele tem na carne é que ele nunca se casou. Então ele tinha... E alguns já fizeram, dizendo, não, ele não casou, e que bom que ele não teve sogra, né? Mas não, que ele nunca se casou, e ele achava que aquilo era algo que ele tinha uma deficiência. Quando ele ia, ele fala, ele disciplina sobre casamento, não sendo casado. Alguns dizem que o espinho que ele tinha na carne era que ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, mas tão grande com Deus, que ele às vezes tinha vontade de ficar soberbo, e vinha, então disse assim, eu peço que Satanás venha e me esbofeteia, para eu me reduzir à minha insignificância. E ele disse, eu queria que tirasse isso, e o Senhor disse, a minha graça te basta. O que ele está dizendo? Eu estou no controle. Irmãos, o que nós precisamos aprender é que ainda que tenhamos errado,
ainda que tenhamos feito alguma coisa, sendo crentes ou não, não sendo crentes, então, você não pode levar em conta isso, o Senhor não leva em conta a sua ignorância, mas você tem umas consequências, mas ainda que isso tudo aconteça, você vai precisar de conviver com algumas dessas coisas, mas o Senhor, pela sua graça, vai te ajudar a conviver e driblar essa crise e o tempo todo servi-lo sabendo que eu fiz, mas eu não posso fazer. É um erro que eu tive, ou dois, mas eu não posso mais cometer. Conheci um homem, há um tempo atrás, que tinha sido um ladrão, ele roubava mesmo, deixava perto o dinheiro dele, ele levava mesmo. Esse homem foi tão consertado que ele era o tesoureiro da igreja. E Deus honrou. Que crise que ele teve que superar. Esse passado dele de roubar ninguém apagou. Talvez ele tivesse ali guardado todos os mandados de prisão que ele teve por causa do roubo, guardados num quadro. Mas aquilo não afetava mais. Aquilo não foi anulado. As pessoas que o conheceram sabiam que ele tinha sido, mas ao mesmo tempo, a graça de Deus sobre a vida dele fez dele um homem digno, digno da confiança dos homens, digno da confiança de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem. Normalmente eu não faço apelo no domingo de Santa Ceia, mas eu quero fazer. Eu quero chamar aqui à frente qualquer pessoa que está aqui. Nós temos visitantes, temos irmãos. Você não vai precisar de dizer onde você errou, porque o Senhor já sabe. E se você não quiser dizer, você está sendo bobinho, porque Ele já sabe. Mas eu preciso que você venha aqui à frente se você tem esse problema que está te atormentando. Não, pastor, eu estou na NICE, está tudo certo, eu já estou agora num... Então não é contigo que eu estou falando. Mas se você de vez em quando relembra, talvez você nem saiba que é isso. E quando você for fazer o Raízes conosco, o Espírito Santo vai te mostrar, você vai lá no fundo e ver que aquilo é uma ferida que está aberta lá dentro de você. Você precisa fechar, o Senhor precisa curar. Ninguém fecha. Quem entra na alma, só Deus. Seja o que for que você tenha feito, absolutamente seja o que for. Seja o que for. O Senhor precisa colocar em você um sentimento de perdão, e que você viva com isso, não como se nada tivesse acontecido, mas com seriedade, sabendo que o Deus que te curou e te salvou, hoje Ele vai tirar desses traumas, e você vai conviver com aquilo, mas, quando Jesus vier buscar a sua igreja, todas essas coisas ficarão para trás. Você terá um corpo glorioso, sua cabeça não vai mais pensar aquilo que de errado aconteceu, você vai se esquecer, não haverá tristeza. Quando estivermos com Ele no milênio, você só vai ter alegria, não vai haver escuridão, Ele é o sol que brilha. Você leia lá em Apocalipse, você vai ver que coisa linda. Então nós vamos ficar de pé agora. Eu quero chamar aqui à frente todo aquele que precisa ter coragem. O inimigo vai tentar te segurar aí e você não vai deixar. Mas se você tem algo que você convive, e eu vou nominar, eu vou falar várias coisas e você não precisa, e eu não vou, senão vai saber que sou eu. Abuso infantil. Você foi abusado quando criança. Você cometeu algum tipo de atitude, adultério e tal, ninguém sabe. Está guardado em você. Eu estou falando outras coisas. Você roubou, ninguém sabe que você roubou. Você fez isso, então está tudo misturado, ninguém vai saber o que você está fazendo aqui. Ou você tem um complexo de inferioridade muito grande, porque você cresceu achando que isso não era para você, que isso era para o outro, e você tem que conviver com isso do jeito que você é, porque Deus te ama do jeitinho que você é. Então vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Aleluia. Venha em nome de Jesus, eu vou te esperar, você precisa vir. Hoje é noite de cura. Na hora que nós estivermos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor, você vai ser curado também. Vai ser corroborado, vai ser confirmada a tua cura. Há pessoas que...